Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo, sou psicólogo e eu queria hoje conversar um pouco sobre um vídeo que o Lucas Napoli postou no canal dele, falando sobre a regulamentação da prática de psicoterapia para, como prática privativa para psicólogos e psiquiatras. Né? Ele trouxe alguns pontos que eu acho relevantes de conversar e no final do vídeo ele comenta, né, que gostaria que as pessoas comentassem acerca disso, que debatessem acerca disso. Então eu vim aqui para fazer exatamente isso, né, trazer alguns pontos que eu acho relevantes de colocar nesse debate. Já quero deixar claro que esse vídeo não tem nenhuma intenção de atacar o Lucas, de brigar com o Lucas, de merecer o Lucas, nada disso. O Lucas é psicólogo, tem uma formação sólida, etc. Não é nada pessoal com o Lucas. Mas eu vou fazer críticas aos argumentos que ele trouxe e eu espero que dê para tirar daqui alguma conversa acerca desse assunto. Especialmente agora que, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente está em processo de eleição para os conselhos regionais e federais de psicologia. Né? Então, a primeira coisa que o Lucas aponta, eu deixei anotado aqui para não me perder, tá? E para não ser injusto também, ele coloca que não há evidências de que a prática por parte de não a prática da psicoterapia, né, por parte de não psicólogos ou não médicos seja danosa. E ele aponta que isso é um argumento que as pessoas em geral utilizam em favor da aprovação da prática de psicoterapia como uso privativo, né, como prática privativa. Independente desse argumento, se essa frase, né, independente dela estar certa ou errada, se existem ou não evidências disso, esse é um argumento muito ruim, porque seria o mesmo que dizer que nós não temos evidências de que trabalhadores da alvenaria praticando dança seja algo danoso, portanto, a gente não precisa regulamentar a prática de profissionais de dança, né? Ou a gente não tem evidência de que bailarinos praticando fonoaudiologia causam danos, então a gente deve permitir que bailarinos pratiquem fonoaudiologia. Assim, são coisas que não se conectam, tá? Eu entendo sim que seria ótimo se nós tivéssemos evidências, né, de que essa prática de fato cause prejuízo aos pacientes dessas pessoas que não são nem psicólogos nem médicos, mas não ter essa evidência não significa que a não evidência disso esteja correta. Né? Ausência de evidência não significa evidência de ausência, enfim, tem um jargão que as pessoas geralmente colocam a respeito desse tema que eu não consigo lembrar de cabeça agora. Tá? E eu digo isso sem ter ido pesquisar se essa evidência existe ou não. Só estou tomando o que o Lucas falou como verdade. Ele disse que isso não existe, ele é um doutor, ele pesquisa isso, então presumo que ele esteja falando a verdade. E mesmo assim, este é um argumento ruim. Tá? O segundo ponto é que de onde vocês tiraram que a graduação em psicologia automaticamente significa competência como psicoterapeuta, né? O Lucas coloca isso no vídeo dele. E é verdade, é que eu concordo, né? A mera graduação num curso de psicologia não garante que ninguém seja habilitado para a prática profissional. Mas então, porque a gente tem uma falha na formação dos profissionais, a gente deve então permitir que qualquer pessoa, né, oferte o serviço? É isso? Então, será que a gente não deveria então olhar mais para essa formação, né, e exigir um pouco mais de formação para um trabalho tão específico, ao invés de, bom, já que a gente não tem uma formação boa o suficiente, então todo mundo pode, né? Novamente é um argumento bem ruim. Ele coloca que a psiquiatria é mais voltada para a biologia e pouco centrada na psicoterapia. E de fato, né, mais uma questão. Eu, pessoalmente, não acho que psiquiatras estejam habilitados para fornecer psicoterapia. Né? Psiquiatras são médicos, não são psicólogos. Psiquiatras são médicos, não são psicoterapeutas. Né? Então, assim, ok, verdade. Né? A psiquiatria está muito mais voltada para a questão medicamentosa. Né? É claro que eventualmente eles vão olhar para sinais e sintomas, isso vai perpassar o convívio da pessoa, os hábitos que ela vai ter, vai perpassar as relações pessoais, enfim, uma série de atravessamentos que podem eventualmente estar dentro do campo da psicologia. Mas isso também não garante que eles sejam formados. E por mim, tudo bem. Por mim, a gente nem colocava psiquiatras, deixava só para psicólogos, né? Porque a gente não permite que profissionais da psicologia receitem medicação. Né? Então, por que psicólogos não podem fazer o que psiquiatras fazem, mas psiquiatras podem fazer o que a gente faz sem ter a mesma formação? Enfim, me parece muito mais um lobby da categoria de psiquiatras do que, de fato, uma preocupação com rigor. E tudo bem, né? Nesse ponto aqui eu concordo com o Lucas, mas, novamente, isso não é um argumento bom bastante para defender o ponto que ele está querendo trazer.
E aí ele coloca, né, também que a formação em psicologia é feita de uma forma muito generalista, né? Então, uma pessoa eventualmente pode ter uma formação muito mais voltada para psicologia jurídica ou para psicologia hospitalar e não necessariamente vai ter uma formação tão sólida para a clínica como uma pessoa que eventualmente ficou 5, 10, 15, 20 anos estudando só clínica sem ter a graduação em psicologia. É verdade, né? Novamente, isso só significa que a graduação em psicologia deve ser mais voltada para a clínica e não que qualquer outra pessoa possa automaticamente ter a permissão de fazer só no confia. Porque assim como a gente está falando de uma pessoa com 10, 15 anos de formação fora da psicologia ofertando esse serviço, a gente também está falando de um doidinho de bairro fazendo um curso de 6 meses e oferecendo psicoterapia. Então, assim, o preço que a gente paga enquanto sociedade por não tornar essa prática privativa de pessoas que tenham alguma formação, né, porque, de novo, mesmo que seja uma formação muito generalista, ainda é alguma formação. O preço disso que a gente paga é deixar qualquer doidinho de bairro da psicoterapia cromoquântica oferecer psicoterapia. Né? Isso não é aceitável. Pelo menos eu não acho isso aceitável e eu acredito que o Lucas também, enquanto psicólogo, né, doutor em psicologia, também não acha que isso seja uma coisa razoável. Então talvez pensar em uma outra solução para isso ao invés de só deixar doidinho de bairro exercendo o nosso ofício sem ter que arcar com os ônus e os bônus de ter um conselho federal, né, um conselho regional regulamentando a profissão e regulamentando a nossa prática, protegendo não a gente, mas a população do que a gente faz, porque o código de ética é para proteger a população, os pacientes, das condutas inadequadas dos profissionais. Né? Ele coloca que esse ponto eu já mencionei, né, que ele coloca que pessoas fora da psicologia podem ter mais formação para psicoterapia do que psicólogos, e assim, isso é um problema das formações, não significa, não se incorre disso que devemos então deixar qualquer um exercer a função. Né? Eu acho que a gente, como sociedade, já concordou que determinadas práticas devem ser regulamentadas. A gente não pode andar para trás, é para frente que anda. Né? Ele coloca também que uma pessoa que estudou bastante psicanálise não tem. Ele pergunta, né, se não tem competência só porque não tem uma carteirinha do CRP. Não sei, né? Mas a questão para mim é isso, é a carteirinha do CRP. Né? Acredito que não tenha sido a intenção do Lucas. Né? Novamente, ele é um doutor em psicologia, então não acho que ele tenha falado nesse sentido. Mas a forma como foi colocado isso dá uma desmerecida, né, no Conselho Regional de Psicologia, no Conselho Federal e nos Conselhos Regionais, especialmente quando o cerne do argumento do Lucas, né, a tese que ele está querendo defender, é de que isso deveria ser prática aberta e não privativa. Então, colocar assim, um psicanalista então não pode só porque ele não tem uma carteirinha do CRP, soa como se estivesse dando uma desmerecida no sistema Conselhos. Não sei qual a opinião do Lucas acerca do sistema Conselhos, mas ele existe e não vamos tirar para maluco quem organizou um sistema de regulamentação de uma profissão da área da saúde. Né? Então, só queria colocar esse adendo, né, nesse trecho. E ele coloca, tirar não psicólogos do mercado psicoterapêutico vai gerar desabastecimento, né? Fala de lei de oferta e procura e tal. Tem uma série de questões em você tratar psicoterapia como um mercado, né, tratar a saúde das pessoas como um mercado, mas eu não vou fazer essa discussão porque eu entendo que a gente vive numa organização social tal em que é assim que funciona. Nós somos pagos por oferecer um serviço de saúde. Então, de maneira geral, isso é tratado dessa forma. Mas eu preciso deixar claro que isso é um problema. Tá? Mas, para além disso, existe o problema de você tratar meramente de maneira pragmática um problema que envolve a saúde das pessoas. Então, dizer que, olha só, vai gerar desabastecimento de profissionais, você está presumindo que a maior parte dessas pessoas estão, ou melhor, uma parte significativa dessas pessoas estão com bons profissionais que não são psicólogos. Onde é que estão os dados disso, Lucas? Porque o seu primeiro argumento foi pedir dados das pessoas. Então, eu realmente gostaria, né, dos dados de quantas pessoas, né, quantos profissionais que estão ofertando psicoterapia, estão atendendo pacientes, estão provocando melhora e seriam removidos disso. Teriam sua atuação fidedigna, ética, né, jogadas na ilegalidade. Né? Eu gostaria de saber quantos são esses profissionais. Porque o que a gente mais vê, tanto andando na rua, vendo placa, vendo cartaz, quanto nas redes sociais sendo ofertado, nos grupos de WhatsApp, as pessoas mandando anúncios disso, né, de profissionais que estão fazendo a astrologia psicanalítica, estão metendo uma cromoterapia analítica, sabe? Uns absurdos, assim. E isso vale também para os praticantes de análise do comportamento aplicada. Né? Profissional aplicador de aba que não tem formação em psicologia, eu não confio. Pode ser que seja um bom profissional, como o Lucas está falando que muitos psicanalistas são, mas eu não confio, porque eu acredito que uma formação em análise do comportamento deve passar por uma formação em psicologia. Né?
Embora existam essas discussões agora, né, na tentativa de criar um curso separado para análise do comportamento, pode ser uma possibilidade. Né? Sou descrente da possibilidade, mas pode ser. Então eu digo isso para deixar claro que eu não estou argumentando contra isso só pro lado de psicanalistas não psicólogos. Isso também vale para behavioristas não psicólogos. Né? Se a gente está falando de psicoterapia, a gente está falando de uma prática privativa de um grupo específico que, em teoria, tem uma formação para isso. E abrir mão disso, novamente, é deixar que qualquer doidinho de bairro que tem uma formação genérica de 6 meses, 1 ano, ofereça o mesmo serviço e às vezes cobre muito mais caro. E aí, isso não é um problema? Encarecer o serviço por conta de medo de pessoas que têm acesso a parcelas mais abastadas da população, isso não é um problema? Né? Enfim, tem uma série de questões aqui que tem que ser muito mais bem esmiuçadas para a gente fazer o argumento de que se tirar essas pessoas aí vai gerar desabastecimento e vai aumentar o preço. Né? Assim, a lógica está demasiadamente liberal e simplista, né? Para a gente só tratar dessa forma. Eu acho que isso aqui, de fato, precisa de muito mais dados para a gente olhar qual o impacto mercadológico, para colocar nos termos que o Lucas estava debatendo, né? Qual o impacto mercadológico que a gente teria com a remoção desses profissionais não psicólogos. E a última coisa que ele coloca é que o Contado, né, o Contado Caligari, Contado, acho que é Contado Caligari o nome, né? Enfim, minha memória não é exatamente a melhor coisa do mundo. E o Skinner não eram psicólogos, né? Como eu não conheço o trabalho do Caligares, eu vou me referir somente ao Skinner. O Skinner nasce antes da Primeira Guerra Mundial. Né? E o Skinner morre nos anos 90. Se não me falha a memória, quando o Skinner morre, a gente ainda está falando de um Brasil que, embora não seja brasileiro, né? Espero que todo mundo saiba disso. A gente ainda está falando de um Brasil onde a transgeneridade era um transtorno mental. Né? Então tudo bem, né? De fato, eles não eram psicólogos, mas a gente não vai olhar para o século passado para pensar políticas públicas para agora. Né? O fato do Skinner não ser psicólogo talvez não fosse um problema lá, mas hoje seria um problema. Né? Hoje efetivamente seria um problema. Se a gente tivesse um profissional da letras que foi fazer um mestrado em psicologia e fosse para essa área, isso seria sim um problema. E isso é um problema que também, para citar uma outra figura, uma figura contemporânea, isso é um problema que eventualmente se estenderia para o Lucelmo Lacerda, do Luna Aba, que, se não me falha a memória, não é psicólogo também. Ele é historiador, né, com formações, pós-graduações em psicologia e análise do comportamento. E assim, de fato, isso seria um problema, né, para o Lucelmo. Mas eu acho pouco provável que ele se oporia a gente barrar doidinho de bairro oferecendo serviço de psicoterapia. Né? Enfim, não vou ficar aqui defendendo figura A, figura B, porque não sou advogado de ninguém. Né? E o próprio Lucas no vídeo menciona o Eslen Dalnogari, que parece que o Eslen tá lá na Câmara fazendo esses debates, etc. Assim, não nutro muitas simpatias pelo Eslen, então não entendam que esse vídeo é uma tentativa de defender o ponto do Eslen, só calha de estarmos na mesma posição, estarmos em acordo nesta posição em específico. Né? Enfim, eu acho que para concluir, né, eu acho que essa defesa que o Lucas fez é bem ruim, assim, em termos argumentativos, não se sustenta muito e a sensação é que dá é que tá mais jogando pra plateia, assim, jogando mais pro grupo de pessoas que não são psicólogos e são psicanalistas, mas que podem fazer barulho contra uma medida que efetivamente só afeta a nós. Porque não há, pelo menos eu não conheço, propostas de profissionais não psicólogos, mas que ofereçam psicoterapia, de serem regulados. Então é muito conveniente, né, que a gente tenha pessoas que lucram com profissionais não psicólogos, defendendo que esses profissionais não psicólogos possam continuar sendo alunos para gerar mais lucro para quem está vendendo o curso. Vocês percebem que há um problema aqui, né? Um problema de conflito de interesses, eu diria. E novamente, isso não é um ataque pessoal a ninguém. Né? Existem outras figuras que também estão vendendo cursos de formação em psicoterapias que não necessariamente são psicólogos, né? Para não psicólogos, mas isso não é visto como um conflito de interesse. E aí quando o Lucas aponta que vai encarecer o produto, vai encarecer o serviço no caso, e eu já vi outras pessoas argumentando também que isso seria um lobby corporativista de psicólogos, né? Como se a classe fosse unida dessa forma. Eu acho que existem outros conflitos de interesse colocados e o debate é um pouco mais complexo do que isso. Tá? Sigo favorável à regulamentação da prática como privativa para psicólogos,
Se for necessário que para passar seja a psicólogos e psiquiatras, eu acho menos pior do que manter aberto para qualquer doidinho de bairro. E é isso, né? Enfim, se alguém tiver algum contra-argumento, quiser continuar a conversa, pode colocar aqui embaixo e a gente segue conversando.